Demolidor Renascido teve sua primeira temporada lançada no Disney Plus. E bem, neste vídeo aqui, vou falar a minha opinião da série com spoilers de Demolidor Renascido. Sim, estou aqui para falar agora a minha opinião com spoilers. Então, se você não assistiu a série, se você não viu nada ou algo assim, some desse vídeo, porque eu vou falar muito spoiler de coisas que eu gostei, de coisas que eu não gostei. Então, se prepara e vamos para o vídeo. E fica aqui o meu último aviso. Esse vídeo terá spoilers. Então, se você não assistiu a série, some desse vídeo. Beleza, vamos lá. Demolidor Renascido, a continuação da antiga série da Netflix, Demolidor, foi lançada. E bem, vamos lá. Começando aqui pelos personagens, né? Nesse vídeo aqui eu vou dar muito mais atenção às coisas da história e não sobre gravação, CGI e tudo mais. Porque isso eu dei mais atenção no meu vídeo passado sem spoilers. Então vamos lá. Vamos aqui os personagens, né? Pelo próprio Matt Murdock. Cara, eu me decepcionei um pouco com ele, tá? Como eu disse, eu não sou o maior fã de Demolidor, pois afinal eu comecei a acompanhar o personagem por agora. Mas você não precisa ser um fã pra perceber que houveram muitas descaracterizações. E tipo assim, o personagem dele tem umas quebradas muito feias. A primeira quebrada, e acho que a mais ridícula de toda a série, é com certeza a revelação do Tigre Branco. O Tigre Branco, ele é ameaçado pela polícia de ser preso. E todo o caso que circula em volta dele diz que ele tenha matado um policial. Então ele tá totalmente à mercê da polícia. E em meio a tudo isso ele poderia ser preso. E a melhor escolha do Matt, sem perguntar pra ele ou qualquer outro tipo de coisa, é revelar desde a secreta dele. Revelar de que ele era o Tigre Branco. Ah, mas essa era a única chance que o Matt tinha de conseguir competir com a polícia e tudo mais. Calma, que tem um negócio no meio disso tudo. Galera, o próprio Matt, mesmo que ele não fosse mais Demolidor, ele já viveu como naquele momento. Então, ele sabe o quão arriscado é você ter sua identidade revelada. O Matt não gostaria nem um pouco de ter a identidade revelada. Ele não gostaria nem um pouco disso. E na cara de pau, sem perguntar pro cara, ele vai lá e fala quem ele é. E isso é ridículo. Isso é ridículo. Ele simplesmente comprometeu toda a família dele, todo mundo que ele ama. E se por acaso o Tigre Branco tivesse inimigos mortais? E se ele tivesse? Ele tava lascado. Olha o quão merda o Matt foi aí. E outra coisa também, o Matt tá muito impulsivo. Ele tá tendo muitas atitudes ruins, sabe? Ele tá agindo muito sem pensar durante a série, pelo menos é o que parece. Ele tá lá na festa do rei do crime, do lado da esposa do rei do crime, o que já é um indício, tipo assim, ó, esse cara tá se mostrando. E ele vai lá e diz que ele sabe que a esposa do rei do crime matou o Fog. Sendo que, tipo, em volta dele tá um monte de policial corrupto. Tem o segundo andar que pode ter um monte de sniper ali só esperando pra atacar. O próprio rei do crime tá do lado dele. A pessoa que ele mais ama tá do lado dele e ele tá sem preparo. Se por acaso o rei do crime quisesse matar ele ali, ó, era isso aqui, tá? Era isso aqui. Porque, meu Deus do céu, o quão burro ele foi fazendo isso daí, tá? O quão burro. E pra gente que sequência, o próprio rei do crime, né? Tudo mais. Eu achei ele um personagem muito bom, tá? Eu achei o rei do crime um personagem muito bom. Eu achei ele muito bem desenvolvido. Todo o arco dele, até voltar a ser vilão, é muito bem feito. Ele começar querendo se distanciar do mal, mas aí a esposa dele se afasta dele e ele busca ela. E no que ele busca ela, ele não apoia algumas ideias do governo. O pessoal que ele trabalha com ele, não apoia ele fazer um investimento próximo ao mar, o que já irrita ele. Um funcionário dele vai tira umas fotos, faz uns fake news lá do caramba, e isso já irrita ele também. Então tem todo o desenvolvimento para ele poder voltar a ser o rei do crime. Isso é muito bom, cara. Isso é realmente algo bem da hora, porque teve todo um arco, todo um desenvolvimento até ele voltar a ser vilão. E partindo aqui em sequência, vamos para o Muso, né? O Muso, que é o grande vilão da série, que nos quadrinhos o Muso, ele é basicamente a mesma coisa que ele tá na série.
Só tem uma diferença. O Muso nos quadrinhos, ele é um ser cósmico. Ele tem poderes cósmicos e tudo mais. O poder que ele tem é de bloquear o ecossistema do local, sabe? Ele tira o som e tudo mais. E isso é muito prejudicativo pro Matt, né? E tudo mais. E tiraram isso dele na série, o que é um pouco triste. Mas, galera, se vocês forem parar a pensar, a existência do Muso na série é porque o Muso tem nome e pro Matt voltar a ser o Demolidor. É as únicas justificativas. O Matt precisava de alguém à altura para poder ele voltar a ser herói. Ele teve o Muso. A Marvel queria um vilão imponente, trouxe o Muso. Então, tudo foi planejado para fazer o Matt se reerguer através dele, porque ele é um grande vilão. Então, tudo aconteceu por causa disso. Mas, tipo assim, sei lá, tudo isso ocorre bem, mas as coisas que me incomodam no Muso, tipo, a motivação dele. Que, tipo, os pais dele queriam obrigar ele a fazer jiu-jitsu, só que ele não queria. Assim, por mais que seja um psicopata e tudo mais, qualquer motivo pode ser um motivo pra ele fazer o que ele faz, né? Que é fazer artes com sangue, etc. Mano, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração que teria que ter um motivo melhor. Ou então deixava que nem nos quadrinhos. Por mais que o Muso seja um ser cósmico, nos quadrinhos nunca foi revelado, pelo menos eu nunca vi, o Muso ter a sua identidade revelada. Se ele é um ser cósmico criado pelos deuses, se ele é um, sei lá, ele surgiu da terra e renasceu. Não tem justificativa. O Muso é um ser simplesmente sem explicação. E isso eu acho muito bom, tá? Pra ser bem sincero, eu gosto muito disso, sabe? De ser um vilão que não tem justificativa. Porque não precisa. Não precisa. Não precisa. Tem coisa que não precisa explicar. Tá ligado? Tem coisa que não precisa explicar. Então, enfim, né? No geral, ele teve um bom personagem. Só tem esse problema de justificativa de ação. Que era melhor deixar sem, se fosse pra ser que nem foi na série. E é isso. Partindo aqui em sequência sobre a Heather, né? Vamos falar da Heather aí, né? A esposa do Demolidor. Pô, mano, ela é uma boa personagem, tá? Ela é uma boa personagem e tal. A única coisa que me incomoda nela é o fato dela dizer que o Demolidor não salvou ela. Aquilo ali não faz o menor sentido. Tipo, aquilo ali é totalmente um furo de roteiro, mano. Tipo, qual é a lógica da cabeça dela? Tipo, qualquer humano que tem 2 neurônios sabe que ela foi salva pelo Demolidor. Porque, meu Deus do céu, como é que pode, velho? Ela tá simplesmente morrendo, porque ela tá com a veia cortada. Ela tá com o sangue preso. Então, tipo, você vai ficar espirrando sangue até ela ir de vala. E, tipo assim, simplesmente ela tem a cara de pau de quando ela tava indo de vala, o Muso ia matar ela e tudo mais. E o Demolidor vai lá, salva ela e ela tem a cara de pau de dizer: Não, não fui salvar por ele. Tá ligado? Não faz o menor sentido. Sobre o Justiceiro, né? O Justiceiro e tal, que voltou na série, etc. Pô, mano, ele é um bom personagem, tá? Tô falando isso pra todos os personagens, mas enfim. O Justiceiro, eu achei uma boa introdução dele. Ele tá bem da hora, tá bem casca grossa. Só não achei muito interessante o fato dele ter sido preso pelo Rei do Crime. Apesar de no final da série, lá na cena pós-crédito, mostrar que ele conseguiu quebrar o braço do cara e de que ele vai fugir e tudo mais, o Justiceiro. Galera, o jeito que ele foi preso não é muito plausível não, na minha humilde opinião, tá? É um jeito meio esquisito dele ser preso, cara. Ele é mó fortão, ele tem boas estratégias. Pô, o cara tem a casa cheia de armas. Não é possível que uma armadilha ele não vai ter na casa dele. Não é possível, tá ligado? Mas enfim. Saindo aqui dos personagens indo mais pra história em si. A história, no geral, ela é boa. Só que ela tem muitas tramas em uma só história. Aí a gente tem a trama do Fog. Você temporada dele, né, que o Fog morre e tudo mais, que pros fãs da série do Demolidor da Netflix foi algo até que bom, porque mostrou uma coragem, tipo assim, pô, mataram o Fog, tá ligado? Que é um personagem muito importante da série. E tudo mais. Não serviu de muita coisa, pra ser muito sincero, tá? O Fog ter morrido
De primeira realmente parecesse algo importante, ou algo que realmente mexesse com o personagem, no Demolidor no caso. Mas galera, o desenvolvimento da morte do Fog foi no começo e no final da série. A gente não teve mais nenhum desenvolvimento dele na série por inteiro. A gente não vê um luto digno do personagem na série. Ah, mas Isaac, durante a série, o Matt ele fala do Fog como se fosse uma pessoa especial pra ele. O Matt reza pelo Fog e tudo mais. Não, sim, beleza. Mas a gente não vê uma carga emocional. A gente acabou de ver a morte do Fog no episódio 1 e já vamos pra um caso de tribunal. Ah, mas passou um ano desde que o Fog morreu. Sim, mas se o Matt não voltou a ser Demolidor, é porque ele não superou isso. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, os caras não conseguiram resolver bem essa morte do Fog. Não mostraram realmente um efeito no Demolidor, sabe? Ah, mas ele parou de ser herói. Beleza. Mas, tipo assim, a gente não viu as consequências exatas de ter parado de ser herói, sabe? Tipo, porque não mostrava sei lá, o Demolidor vendo vários crimes acontecendo e ele não podendo reagir ou algo assim. Ah, mas Isaac, na cena do roubo ao banco, o Demolidor, ele age ali. Sim, ele age ali. Mas ali ele estava voltando a ser o Demolidor, tá bom? Não era, eu tô falando tipo assim, naquele ano que se passou na série, naquele time skip que teve de um ano, entendeu? Mas enfim, né? O desenvolvimento dele foi muito precário, da morte do Fog. Partindo aqui em sequência, né, e tudo mais, a gente tem o arco do Muso, que é um arco bem desenvolvido, até, pra você falar bem a verdade. A gente vê várias artes que vão sendo destacadas ao decorrer da série, né? Geralmente a série mostrava dando closes nas artes, por mais que de maneira sorrateira, não querendo dizer que elas fossem importantes, né, e tudo mais. É, tava tendo um pequeno desenvolvimento. É como eu disse, o único erro do arco do Muso é de que, tipo assim, ele não teve uma justificativa boa pra ser um vilão. E de que, tipo assim, ele pareceu meio, sei lá. Ele não teve um. Ele não foi um baita de um vilão, tá ligado? Ele parecia muito mais, sei lá, mais um inimigo da vez. Mas enfim, né? E a gente tem o último arco, que é o arco do Rei do Crime. Que esse sim, o arco do Rei do Crime, ele é muito bem desenvolvido. Porque todo o arco dele é focado na cidade. O mundo se ilude pelo Rei do Crime. Aí o Rei do Crime vai lá, segue seu plano. A humanidade desconfia dele. Mas aí o Rei do Crime vai lá e faz mais uma jogada. E toma controle de toda a cidade. E ele possui vários fãs que apoiam a candidatura dele pela cidade como prefeito. Então a gente tem todo um desenvolvimento do Rei do Crime para ele conseguir voltar a ser vilão novamente. Ele começar tentando se livrar do mal, mas aí o mal corrói ele novamente. Nesse caso, ele perde um pouco de popularidade e tudo mais de votos por causa daquela manchete lá de um dos funcionários dele, algumas decisões que ele toma, como fazer aquele investimento lá próximo ao mar. Então, ele perde credibilidade, mas ele vai lá e faz corrupção contra o pessoal da cidade, manipulando eletricistas, manipulando o pessoal do esgoto, tudo mais, da construção ali e tal. Então, ele faz todo o desenvolvimento para ele poder voltar a ser vilão e para ele conseguir corruptar a cidade por inteiro. Isso eu achei muito top, cara. Ficou realmente muito bem feito todo o arco do Rei do Crime. O arco dele ficou top. Mas enfim, imagina que sequência, né, e tudo mais. É isso, basicamente a história é isso, né? A história do Rei do Crime é muito bem feita, a história do Fog é bem desperdiçada, a história do Muso é mais ou menos. E a história do Tigre Branco, apesar de ser uma história importante pra história e tudo mais, ela é muito mal desenvolvida, tá ligado? Ela é muito mal feita, a história dele. E aquele roubo lá que teve, lá dos carinha lá, das armas e tudo mais, e eles se vestirem com máscaras, de Leprechaun, etc. Mano, é um episódio filler. É um episódio de metade de temporada, tá ligado? Episódio pra você só assistir por se divertir, entendeu? Então, é isso. Agora sobre as consequências, né? Sobre o final da série. O que o final da série nos abre de portas, né? Etc. No final da série, o Rei do Crime corrompe completamente a cidade. A cidade fica completamente corrupta e tudo mais.
tudo está à mercê dele. E ele quer fazer uma lavagem de dinheiro, né, e tudo mais que você que investimento quer fazer próximo ao mar. Enquanto isso, o Demolidor percebe tudo isso e ele fala, beleza, então vou combater o exército dele com o meu exército, que vai ser uma mulher dona de um bar, um policial aposentado, uma policial que eu não sei, que eu não lembro o que tem nela de característica de importante, e mais uma galera lá. Essa é a minha equipe. Gente, eu vi muita gente reclamando disso, né? Tipo assim, pô, olha o grupo que o Demolidor pegou. Tipo, o pessoal disse que entendeu, porque quer dizer, tipo assim, eu sou de Nova York, eu sou das pessoas urbanas, eu sou das pessoas da rua, eu sou o Demolidor, o defensor de Nova York. Entendeu? O pessoal entendeu que era esse o significado. Mas, gente, por favor, tá? Não vai ser esse o exército do Demolidor. Esse é só um exército para dar início à batalha, para no fim o Demolidor formar os defensores. Tá bom? É questão de tempo. Gente, os caras botaram o Justiceiro, o Demolidor, o Luke Cage no final do episódio. Deram menções ao Homem-Aranha. E sem contar que o Punho de Ferro existe nessa série e tudo mais, porque é a continuação da série da Netflix e etc. Então, gente, por favor, vocês acham que realmente eles não vão aos defensores no final da série? Da segunda temporada, né? No caso, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Por favor, tenha dó. Bem, pra quem não sabe, os Defensores é uma equipe de heróis urbanos composta pelo Demolidor, pelo Luke Cage, pelo Punho de Ferro. Eu esqueci de algum, me perdoe. Mas esses são aí os principais dos Defensores. E, tipo assim, pô, eles são o que a Marvel quer. A Marvel quer fazer a segunda temporada de Demolidor? Isso. Mostrar os defensores contra o rei do crime. É isso que eles querem. Mas Isaac, o Luke Cage, tá do lado do rei do crime, como a gente viu no final da série. Sim, mas é questão de tempo o Luke Cage virar e falar: Fisk, eu não quero trabalhar pra você mais. E o Justiceiro vai sair da prisão. E o Demolidor tá por aí formando equipes. Então, galera, vai acontecer, tá bom? Vai acontecer os defensores, não se preocupem, tá? Mas, enfim. É basicamente isso. Eu vou falar muito mais sobre minhas teorias pro futuro da série em um próximo vídeo, em que eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas é isso. Essa aqui é a minha opinião com spoilers. No geral, a série fica com uma nota 7. É uma boa série. Como eu falei, ela tem muitos problemas, como eu falei aqui durante o vídeo. Mas, tipo assim, ela tem coisas legais, etc. A violência já é algo muito bom pra se falar a verdade, tá? A violência da série já é algo muito bom pra se dizer. Mas você só gosta de coisas violentas, né? Como o caso de um carnificina que necessita de violência, vão ter suas portas abertas aqui nessa série, sabe? Personagens que precisam de muita violência para poder se destacarem, porque é uma característica principal deles, vão ter suas portas abertas através dessa série, tá bom? Então isso eu acho algo muito bom, tá? Eu acho isso algo muito bom. Enfim, minha nota é 7, essa aqui é a minha opinião, mas é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, por favor, galera, deixa o like, vocês estão esquecendo de deixar o like, hein? Deixa o like. Mas principalmente se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para saber se de novo. E nós temos vídeos no canal da segunda, quarta, quinta e sábado, beleza? Segunda, quarta, quinta e sábado temos um vídeo novo aqui no canal. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima.